Eu não vou nem falar de briefing, mas eu acabei botando o briefing para fazer uma forma mais homogênea aqui na classe. Hoje em dia, eu não imagino como que vocês trabalham a gestão de campanha ou a experiência de como a demanda chega, né? Eu imagino que às vezes vem num post-it, né? Toma, faz essa campanha para mim. Toma, executa isso daqui para mim. Ou vem aquele e-mail que o cara só escreve no subject, né? Então assim, é uma experiência muito ruim. Né? Como que a gente consegue? Já aconteceu isso aqui? Já faço isso. Eu vi os olhares aqui, é o briefing de subject. Puta, pior briefing que tem. Não, eu só faço cobrança de subject. Briefing. Cara, briefing de subject na minha vida significa eu perder uma noite inteira. Porque você não sabe se o cara tá puto, o cara não demonstra sentimento no subject. Você entendeu? E ainda vem caixa alta. Dificilmente é bom, né? Dificilmente é bom, né? Tipo, e o foda é o briefing que vem pelo WhatsApp ainda, né, cara? Aí só sai no briefing do WhatsApp e fala, meu Deus, fudeu, cara. Tipo, né? Agora o Twitter tem mais de 245 caracteres, né? Dá para o cara twittar um pouco mais até agora, né? Mas resumo, né? Como que a gente pode trabalhar essa construção baseada em vários modelos de gestão de dados? Né? Então, antes de chegar ao briefing, de que forma que vocês podem se estruturar, né, numa grande cadeia de informações? Né? Hoje vocês já têm isso mapeado na empresa de vocês? No dia a dia, workflow de gestão de informações? Né? Pelo menos para o gestor do marketing direto, sem que você tenha a necessidade de pedir para um terceiro. Essa apresentação foi sozinha, nos últimos 3 dias. Não precisei ligar para um colaborador meu para pegar nenhum fluxo de informação, montar tal e tudo mais. Aquele sisteminha que vocês viram de online ali e tal, eu aprendi hoje. Fui lá, paguei a licença tal, vi que funciona, testei com a minha mulher tal, não sei o que. Vou testar com os caras lá, vamos ver se funciona. Você entende que é tudo muito rápido. Né? O learning, hoje em dia, é muito mais eficiente. Né? Você vê pessoas explicando, questionando, mas se você não tem esse mapa estrutural na tua cabeça, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, por exemplo, a gente sempre trabalha o consumer persona, a gente sempre faz as análises do TDI, monta os clusters dentro do lab, né? Isso aí, eu pego os meus bancos de dados, que hoje eu consigo acessar em qualquer lugar, né? Obviamente numa variação, né? Faço modelagens em real time, testo segmentações de segurados para ver se vai gerar sinistro ou se não vai gerar sinistro. Tudo isso é testado. Vou mostrando exemplos para vocês, vou abrindo vários PDFs. Né? A grande ideia, obviamente, pode vir da agência, né? A consolidação dos clusters, o mix modeling de canais de e-mails, né? Qual foi o e-mail que mais interferiu na conversão. Será que vale a pena, por exemplo, a gente rodou um mix modeling que eu fiquei 6 meses fora da Jovem Pan. Né? Primeiro que eu passei 1 ano na Jovem Pan, foi fantástico, tá? Fui lá conhecer o professor Vila e tal. Aí logo na sequência a gente ficou fora porque a gente acreditava que era muito impactante para a marca, estava vinculado ao movimento político. Mas porra, não tem como não falar mal do governo. Né? Então assim, o segundo semestre é o semestre que bomba. Então foi ótimo pra gente. A gente não pegou a caldeira esquentando, vamos pro segundo semestre, que dá pico de audiência, né? E volta pra Jovem Pan. Nesse período que eu fiquei fora, por mês eu perdi 2% das minhas vendas. E quem me indicou? A modelagem estatística, o Mix Model. Então eu cruzei toda a minha base de dados de conversão versus hora a hora, minuto a minuto, quando entrava cada uma das minhas inserções publicitárias e vi o quanto que aquilo movimentou lead, prospect e conversão digital mais conversão do call center. E aí a gente sentou de novo, renegociou com o Jovem Pan, lógico que eu não falei dos 2%, senão o cara aumenta o valor de cada coisa. Quebramos os spots em 15 segundos e não em 30, porque aí me dá mais capilaridade de entrega ao longo do período, isso é, eu teria o dobro de inserção durante o período, né, com spots e movimentos muito rápidos, e aí fez com que a gente conseguisse trabalhar o consumer journey desse consumidor de forma mais eficiente. Dado. Não é amor. Se fosse amor, ok, eu gosto muito da Jovem Pan, eu acho que eu tenho um apego sentimental porque meu avô estava Jovem Pan. Né? Mas você entende que apego sentimental não roda mais hoje em dia? Né? Almoço com um diretor de veículo não funciona mais hoje em dia? É relação, é número. É um jogo um pouco mais frio hoje em dia. E aí, para isso, você precisa entender muito os seus dados internos, que são os famosos first party datas. Né? Quais são os seus dados de impressão, de clique, de conversão, de navegação, dados de cadastro de landing page, bases de CPFs analíticas. Né? Isso é, como que você pode montar essa taxonomia, essa grande árvore, né? E a síntese desses dados. Você também pode comprar dados de interpário. Idade, sexo, renda, interesse,
né? Mais de 150 clusters você pode hoje em dia adquirir. Né? A gente tem um contrato com a Nelway, por exemplo. Quando a minha filha tinha 12 dias de vida, a gente tinha um contrato com a Nelway. E aí eu digitei o nome da Olivia. 12 dias de vida, a menina já estava no banco de dados e já tinha sido identificado que ela recebeu uma carta. Né? Porque os amigos da minha esposa fizeram uma assinatura de uma caixa chamada Pet Box. Essas caixinhas de assinatura, tal, que mãe vai lá e recebe chupeta, uma madeira e tal. Isso já identificou numa flag do correio, que é uma API aberta que vai para o banco da Nelway. Isso é, se eu tivesse que mandar uma correspondência para minha filha, eu já teria dado um double check que aquele endereço é um endereço válido para uma criança de 12 dias de vida. Né? Então, até que ponto chega a gestão da informação? Né? A gente fala muito em controlar os dados, a gente já perdeu o controle faz muito tempo. Né? O meu medo é o ambiente de saúde abrir API de dados. E aí a história começa a ficar um pouco mais complexa. Né? Porque escola é muito fácil ter gestão de dados da escola. A USP é dado aberto. Tá tudo dado. Você entendeu? Então, tudo que é dado hoje você pode comprar. Só para vocês terem uma ideia, vocês chegaram a ser impactados por uma campanha de Use Trips, o aplicativo da Use? Não? Tá. Então é um aplicativo que a gente consegue mensurar como que o motorista dirige. Tá? A gente tem mais de 300 mil. A gente tem mais de 300 mil motoristas que são cadastrados no Use Trips. 6 mil a 8 mil motoristas por dia utilizam o Use Trips, acumulam pontos com efeito de gamification. Esses dados, eles geram pontuações que você pode trocar por prêmios. Na verdade, lá na frente, isso aqui vai gerar uma modelagem de 2 formatos novos de seguro: Pay As You Drive e Pay As You Drive. Como você dirige e quanto tempo você dirige. Que aí eu só vou te segurar durante 1 hora. Não precisa estar segurado 7 dias. Você pode estar segurado só durante o movimento do trânsito. E mais do que isso, eu preciso das carteiras de motorista da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Então esses dados eles são repassados para a Prefeitura de São Paulo, que tem um mapa de onde tem mais frenagem, aceleração brusca, curva, né? Alta taxa de incidência de trânsito. Isso são dados da nossa modelagem. Eu entrego dados para a Prefeitura e a Prefeitura entrega dados de carteira de motorista para a gente. Então se você tiver a carteira caçada e for simular um seguro, você não consegue passar no filtro de simulação de seguro. Você entende que tem uma troca de gestão de informações entre entidades? Né? Então, isso é um dado de teriparidade que a gente acaba comprando. Só para vocês terem uma ideia, a gente compra dados de montadoras de veículo. Porque a montadora do veículo, uma das montadoras que a gente compra, ela custa $1 por veículo. Ela entrega todo o dado que você imagina do jeito que você dirige. Então, por exemplo, se você bate o carro e está sem cinto de segurança, talvez eu não te dê o valor do sinistro. Você estava sem o cinto. Aí você vai me questionar, como você sabe que eu estou sem o cinto? Porque a central UPU do carro acabou de me dar esse dado. A partir do momento que você conectou seu carro no Bluetooth, ele já abriu uma conectividade entregando dados para um servidor das grandes montadoras. E não é o Google Car e não é o Apple que está entregando esse dado. É a própria central do carro. Leandro, só para fazer um comentário aqui, o third party fala, bom, tem a Nelway, tem a TransUnion, tem várias empresas que vendem dados. Mas o grande ponto é que a plataforma deles vai ter 1000 dados à sua disposição, eles chamam de cardápio de dados. Tem lá, você escolhe, e o grande ponto do gestor é pensar as hipóteses que vão levar ele a escolher um dado e não o outro para qual tipo de atividade na operação, né? É verdade. Assim, não, eu vou pegar tudo, vou pagar por todos eles, porque é caro também, né? Exato. A gente faz bem tudo por inteligência. campo. Então, um exemplo, né? Lá na Use a gente chega até a 3ª geração de um fraudador, literalmente. Você está lá simulando o seu dado, teu avô japonês, lá no passado dele, tentou fazer uma fraude lá no seguro. Desculpa, um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, hipotético. Hipotético. Não, o meu avô, vai não dar merda, vai. Então, o meu avô fraudador lá atrás, então eu estou lá simulando o meu seguro, de repente lá atrás, né, na década de 80, o meu avô, sei lá, gerou vários sinistros. Isso já mexe na minha pontuação como cluster. Né? E a partir do momento que eu faço double check em dados, eu tenho vários plugins de dados e APIs conectados com todos esses birôs que ele falou. Nelway, TransUnion, Serasa, Boa Vista, entre outras plataformas. E eu vou fazendo double check para verificar a maior recência da informação. O birô de dados que me dá a recência mais próxima, tipo o endereço da minha filha, é o birô que eu pago ali no bid no momento. Então assim, não é plugar todos os dados e achar que eu vou comprar uma massa, vou pagar um FII, não. É campo a campo, meu.
Então se eu for lá e bater que, sei lá, minha esposa, Júlia Riso, Cavalcante Batista, claro, se separou e só ficou Júlia Riso, se for Júlia Riso, o dado da Júlia Riso não é o claro. Entendeu? E aí, obviamente, você tem aí os dados de audiência do ambiente digital. Né? Google, Facebook, que acabam te entregando parte desses dados para customização e clusterização de campanha, inclusive geolocalização. Né? Hoje, o maior gerador de dados do mundo é o Google, não é o Facebook. Até porque o Google tem sistema operacional, browser e a gestão da informação de tudo que você navega dentro do ambiente digital. Né? Eu não tenho muito que querer apagar a minha vida, mas vocês já viram o histórico dos últimos 12 meses de pesquisa que vocês fizeram no Google? É assustador. Os vídeos que vocês viram no YouTube é assustador. O cara tem tudo. Tanto que a Polícia Federal usa esses dados hoje em dia para poder fazer todo o processo contra a pedofilia no Brasil. E aí o terceiro ponto é justamente a apropriação de orçamento. Né? Então, hoje em dia a gente não compra só mídia, a gente compra dado. E hoje em dia a gente gasta mais em dado do que mídia. Às vezes o inventário do dado é o dobro do inventário da mídia. Às vezes você paga um CPM de dados de R$30 e um CPM de mídia de 2, de 1. Né? Então hoje em dia o dado, não é que ele é o novo petróleo, não quero usar mais esse termo, mas hoje o dado é o que drive a gestão de uma campanha. É o que drive a verticalização de uma conversão e muito mais do que o canal de origem onde você acha que vê a mídia. Isso é muito engraçado. E aí a quarta etapa são os deals, né? Que é justamente a negociação da mídia com os veículos e também com as ad exchanges, né? Que são os grandes publishers de conteúdo. Isso tudo você utiliza já softwares de planejamento e otimização. O software mais utilizado no Brasil é a DoubleClick, que é a plataforma do Google. Não tem como, né? Porque o cara faz uma sync de plataformas. Né? Hoje em dia você trabalha aí o Behavioral Target de forma muito mais inteligente, porque todos os cookies de navegação você capta, seja ele no mobile, que antigamente você não captava, mas principalmente no desktop. Né? Mais 60% dos brasileiros ainda utilizam desktop. Né? E a incidência de mobile no Brasil chega a ter 2 celulares por cada habitante no Brasil. São mais de 500 milhões de celulares no Brasil para 200 milhões de brasileiros. Né? E aí você consegue ter uma otimização de mix de e-mails, isso a agência acaba auxiliando vocês, e você acaba também tendo influência dentro do portfólio de mercado. Isso é, ter negociações de longo prazo, por exemplo, com o Google, com a Globo, acaba auxiliando dentro desse processo de relacionamento. Hoje em dia, o time da Globo ele fez uma integração entre online e offline, então a empresa está se reestruturando nesse movimento, meio que copiando o modelo do próprio Google, né, e o modelo do Facebook e o modelo do Twitter no Brasil. E aí as duas últimas etapas, né, que é a reserva de espaço, né, isso dá uma vantagem competitiva, principalmente em gestão de campanhas de longo prazo. Se você tem metodologia de fazer lançamentos a cada quarter ou a cada trimestre, isso faz com que você bloqueie esse inventário para ter domínio. Né? Então vou dar um exemplo, a gente acabou de lançar uma campanha no dia 20, a gente basicamente bloqueou o inventário durante 1 mês e meio. Ninguém no mercado de seguros consegue entrar no inventário, mas a gente negociou isso com 4 meses de antecedência. Né? Então como que a gente consegue ter essa antecedência antes do mercado chegar? Até porque estava todo mundo em volta, né? No Copa do Mundo, porra, na Copa do Mundo a gente estava lá, quebrando a cabeça e negociando dado. Quebrando a cabeça e negociando inventário. Né? E aí, obviamente, o learning e o pós-learning e o pós-buy de todo esse processo. E como que a gente gera essas campanhas? Né? Não é só com tecnologia, é com criatividade e é com o lado humano. Tá? E hoje em dia, gente, o lado humano ele tem um peso muito grande dentro desse processo. A gente fala muito do machine learning, né, do deep learning, né, como que a gente trabalha essas camadas de gestão de informação. Nossa, o algoritmo vai me substituir. Não, relaxa. Não vai te substituir. Né? Até porque nem as máquinas funcionam tão bem aqui nesse modelo ainda. Né? Elas viram mais caro, demoram um tempo pra caramba, de vez em quando você tem que... Né? O dia que o robô encher o pneu do meu carro quando estiver furado, né, eu faço muito essa relação. Né? Você está lá no meio da rodovia, acabou o mundo, você vai chamar quem? Né? Então assim, está meio complexo ainda, principalmente no Brasil. Né? Eu sei que eu vou muito para fora e sendo muito honesto, a gente está muito atrasado. Né? A gente está muito atrasado em tecnologia, a gente está atrasado em cérebro, principalmente em cérebro. Faltam profissionais qualificados no Brasil para trabalhar nesse termo de forma perfeita. Tá? Eu não vou nem me encaixar aqui dentro desse contexto. Né? Os meninos são prova disso. Eu já mudei a equipe da IUSE 2 vezes, não por incompetência, mas por um processo de evolução corporativa. Existem equipes que chegam no nível de setup de operação. Tem equipes que chegam no nível de otimização e tem um nível de equipe que chega em maturação.
Para cada uma dessas etapas você tem colaboradores diferentes. Não adianta você querer puxar um colaborador e achar que você vai esticar esse cara até o limite. O cara talvez não tenha fôlego para acompanhar a sinergia da evolução técnica, e nem a capacidade humana, e nem o pilar criativo. O cara é um ser humano. E ele também tem deficiências. E como que a gente faz essa modelagem? Então aqui tem um fluxo super tranquilo, tá? Tentei ser o mais simplista possível. Basicamente, gestão de dados, mas isso daqui serve para o offline também, tá? Porque você hoje já compra mídia programática, né, de rádio e também de inserção de TV. A Rede TV já abriu essa possibilidade. Rede TV, né, obviamente, mas quando a gente vai para a Globo, é uma evolução que pode acontecer. O Globoplay é um grande exemplo. O Globoplay nasceu para bater o quem? Netflix. Né? Hoje em dia a Globo é uma empresa que fatura 15 bilhões de reais por ano, o Google é uma empresa que fatura 10 bilhões de reais por ano, e a Netflix já fatura 5 bilhões de reais por ano. Né? Então assim, como que esse cara está ganhando laço? Obviamente, eu até postei no meu Instagram, eu estava em Carmel, no Recife, no Ceará, e no meio de uma ilha de pescador tinha um lambe-lambe de pré-pago de Netflix, né? E pré-pago de Uber. Né? Então assim, uma comunidade super pequena, mas que tem acessibilidade. É importante entender que tem uma diferença entre acessibilidade e conectividade. Né? A minha mãe ela tem acessibilidade digital, mas a conectividade digital da minha mãe é muito baixa. Minha mãe não consome serviços e produtos digitais, ela só consome acessibilidade do WhatsApp. Então ela não é uma consumidora digital, minha mãe. Por mais instruída que seja, mestre, doutora, tal, e tudo mais. Então é importante quando vocês estiverem pensando na estratégia de verticalização de cada um dos targets de vocês, o que realmente você vai entregar para cada um desses stakeholders. Né? A realidade que a gente vive aqui é outra. É totalmente diferente da realidade que os caras vivem lá. A gente tem 27 Brasils dentro de um único país. Né? Se a gente sair de São Paulo, passando Campinas, você já vai ver um outro universo de gestão de informação, de consumo de e-mail, de consumo de mídia. Né? Você não tem lambe-lambe na parede, você tem muro pintado, gente. Você entende que para rodar a mídia da Uzi, eu tenho que comprar muro no interior? Muro! Tem que contratar pintor. Né? Você acha que a mídia programática vai entregar no muro? Não. O fluxo. Então, basicamente, você tem ali a gestão da tua marca, uma operação de gestão de mídia de performance. Né? A mídia de performance também está casada com brand, que é o famoso brand performance hoje em dia. Não dá mais para separar as duas ligas. Tá? Eu tenho duas gerentes dentro da operação da Uzi. Uma operação só de varejo, o dia inteiro. Na verdade, eu só tenho mulher na minha equipe. Isso é positivo. Né? 87% dos meus colaboradores são mulheres. Né? E 30% são homoafetivos. Então é super bacana, né? Uma densidade ali que o bicho pega e todo mundo se entende. Então é bacana. E os meus líderes são todas mulheres. Então eu tenho uma gerente de marca e uma gerente de performance. Ambas estão casadas, amarradas entre elas. Porque onde a marca vai, a performance vai junto. E onde a performance vai, a marca tem que acompanhar. Senão você perde a essência do valor. Né? E aí você tem toda a gestão criativa hoje já é feita robotizada, através do Dynamic Display do Google, que é o DCO. Então a gente sobe as peças masters para o Google, né, que são fotografadas durante o período de campanha, não são feitas no Photoshop. Né, e o Google, através do seu robô, entende a inteligência da mensagem que tem que entregar para cada um dos clusters. Né? Então, por exemplo, eu falo brincando que isso também cruza com a landing page, que a gente utiliza o sistema da Adobe. Então, se a gente identifica que o seu perfil é de afrodescendente, a sua peça vai ser de afrodescendente, a sua landing page vai ser de uma família afrodescendente. E não vai ser de uma família polonesa do Stock Fox, que normalmente é feito dessa forma. Então, como que o algoritmo entende tudo isso? Através do cookie de navegação. Através das compras de dados de third party. Então, eu compro também dados de etnia. Lembra que eu tenho mais de 150 clusters ali dentro? Eu compro dados de etnia. Tá? Eu compro dado de vários níveis de inventário de camadas de informação. Por exemplo, eu não entrego peça para quem tiver o CPF negativado. Então eu vinculo cookie com CPF. Então se você está lá negativado no Boa Vista, por exemplo, eu nem mostro a minha peça publicitária para você. Isso é, eu ganho dinheiro em impressão e trabalho qualidade da minha base, que pode evoluir para um churn ou para uma fraude.
Vocês entendem que o papel de vocês hoje é muito mais abrangente, muito mais estratégico? Parece que é achar pelo em ovo. Mas às vezes a grande saída é o pelo no ovo. Eu falo brincando. É a grande realidade. Porque lá na frente você pode ver que o seu churn, se você abrir sua campanha, vai aumentar para 6, para 7, para 8. Imagina uma empresa com churn de 8% ao mês. A empresa quebra. Né? Um churn nível médio hoje é um churn de 3, 4. Tá? Se a gente vai para um churn de 8, a Iluso chegou a bater pico de 8 de churn. Eu tinha que criar uma empresa nova por ano para poder sustentar o churn de 8. Imagina que eu perdi 80% da minha base. Eu tinha que criar uma empresa nova. Todo ano botar uma empresa nova. Não tem sustentação. Tá? E a mídia e o direcionamento do drive de comunicação puxa muito. Vou dar um exemplo. A gente começou a Iluso orientado a um produto denominado como auto simples, que não tinha colisão. Quem que eu chamei? Só consumidor da Dolly. Eu sou uma empresa hyper, tecnológica pra cacete, mas eu vendo pro cara da Dolly. Por quê? Porque o cara da Dolly tem um ticket médio hoje de 2.200 no máximo, um salário anual, tá? O salário desse cara beira R$4.000. Né? Tomar Coca-Cola é para rico. Tomar Dolly é atacadão. Vou contar outra história para vocês. Tempo de férias aí, o pintor hoje foi lá em casa, que ele vai pintar um apartamento dos meus pais estão mudando para Florianópolis. É legal lidar com baixo clero. Eu adoro, muito puxão da fábrica. E eu faço isso de forma constante, porque eu vou para a operação do call center 2 vezes por semana na Iluso. E passo lá, escutando ali no fonezinho, tudo que está acontecendo dentro da operação. Fico lá uma hora e meia na Angélica, pego mais coisas e volto para a Faria Lima. Né? Um metro quadrado mais caro, porque o escritório da Iluso né? Não precisava de tudo aquilo também. Aí o pintor virou e falando a diferença entre o roldão, que eu tenho pouco contato com os atacadistas, e mais outros 3 atacadistas. Né? O cara, ele paga R$1.000 de aluguel, morava no Jabaquara, mas não tinha garagem, mudou para São Bernardo, com R$1.000 ele tem garagem e 3 dormitórios. Tá? Lá no fim de São Bernardo. Ele sai de São Bernardo para ir até o túnel da Maria Maluf, do Roldão, para fazer compra. Porque ele paga o leite R$2,40. Quando minha empregada vai lá no Pão de Açúcar e paga R$3,50 no leite, eu fico até feliz. Agora R$2,40, meu amigo, até eu vou no Roldão. Você entende? Porque o cara consegue fazer uma economia, meu pai fala muito isso, né? Titica de galinha enche caminhão. Né? Então como que a gente consegue trabalhar essa gestão de custos de CPM, né? Analisando cada um desses clusters, pensando em cada um dos segmentos de consumidores que a gente está atuando. Só para vocês terem uma ideia, nesse filme, até tendo como base esse tipo de consumidor, o pintor, ele consome o meu produto da Iluso. Ele pode ter o seguro residencial por R$18 por mês. Ele pode fazer o seguro de vida dele por R$20 por mês e o seguro do carro dele pagando R$80 por mês. Eu já consegui R$120 do ticket médio de um salário de quanto desse cara? É isso o mais importante. Se vocês entenderem que a minha disputa não é com o mercado de seguros, é com o McDonald's. Porque esse cara, quando ele vai com a família no McDonald's, ele gasta 120 por mês no McDonald's. A gente vai no McDonald's, eu acabei falando, brincando aqui, pô, tá com fome, passei no Burger King, comprei, nem vi quanto que eu paguei no Burger King. Esse cara, ele vai com o dinheiro contado. E esse cara, ele é digital, ele é tão digital que ele tem 3 chips. E o celular dele tem 2 com TV, o meu iPhone não tem nem TV. Você entende? O que é conectividade? Até que ponto vai a gestão da informação? Esse cara consome dado. Né? A minha empregada, vou te dar um outro exemplo. A primeira coisa que ela entrou na minha casa e pediu era sem Wi-Fi. Porque ela não tem dado. O que você tem que fazer? Contratar empresas que vendem pacotes de dados para poder implementar essa flag e essa API na sua plataforma de app. Porque quando o cara navegar na sua plataforma, quem paga o dado é você, não é o consumidor final. Cara, são pequenos sites, insights tão pequenininhos. E sabe quanto você vai gastar por ano numa brincadeira dessa? R$250 mil no máximo. Para ter teras e teras e teras de dados que são trafegados todos os dias. O teu consumidor final, ele pode ter uma aderência a você porque o seu aplicativo não consome o dado do plano de dados pré-pago que ele pagou. O Bradesco acabou de lançar uma puta de uma campanha sentando o dedo justamente nesse ponto. E aí quando você olha o inventário de dados, você tem empresa pra caramba no Brasil, vendendo dados. Eu imagino que no LinkedIn de vocês todo dia vem uma empresa lá falando, olha, putz, eu sou da Rubicon, olha, eu sou da Serve, olha, eu sou da OpenX, olha, eu sou da CarSale, né, eu sou da PubMatic, né, eu sou da BrightHall que faz vídeo, né, que foi comprado pela Adobe agora recentemente, né, eu sou da Smart, né, quem conhece a Smart, por exemplo?
A Smart é uma empresa que faz bid quando o teu concorrente entra na TV. Você conecta suas contas do AdWords nessa plataforma. Se a Porto Seguro entra na TV, eu bido mais caro sobre a demanda da minha palavra, porque eu sei que ele acabou de entrar na TV, o consumidor sai com o screen e vai para a TV me buscar. Né? Nesse final de semana apareceu um dos... A gente apoia e patrocina o Serginho Sete Câmara, né? Que é o único piloto que tem chances reais de ir para a Fórmula 1 no ano de 2019 ou 2020. O Serginho fez uma matéria de 1 minuto e 30 segundos, porque ele estava em São Paulo, né? Um esporte espetacular. Ao mesmo tempo, eu estava de férias, estava lá na praia, né? Eu vi que o pai dele me mandou, inclusive o pai dele é presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara, e mandou, Leandro, o Serginho acabou de sair, estava na TV, né? Cara, eu abri na hora o Google, né? E fui dar uma olhada ali no cloud do Google para ver o impacto da busca do Serginho Sete Câmara, o impacto da Use e todos os demais patrocinadores dele. Depois eu publico aqui para vocês. Penúltimo post seu Foi. LinkedIn, se não me engano. É impressionante como tem impacto, você entendeu? Isso porque o cara apareceu 1 minuto e 20 com o carro batendo. Imagina se tivesse ganho. Né? Isso é, você tem que estar conectado no real time a qualquer momento. Né? Analisando o dado, às vezes 1 minuto na TV, puxa, uma semana inteira de gestão de informação. A gente foi eleito Merchan do Ano na Rede Globo. Tem até um filme meu, até eu expus recentemente. A gente fechou uma estratégia com a Globo, fazendo real time, fui lá, sentei com o Boninho, negociamos com o Boninho. Porque o Boninho, cara, você não pode botar a mão nos apresentadores lá de casa. Né? Tipo, tem a Furtada, a mulher dele, que infelizmente está doente agora, tal, né? Tem outros ali, você só passa o briefing, né? Na verdade vem lá a análise e tal, e os caras falam que eles bem entendem. A Cissa Guimarães, por exemplo, ela comprou o nosso produto. A gente ofertou e deu para eles cada uma das contas, eles não poderiam aceitar. A Cissa Guimarães ligeira foi lá, pegou, usou, e a gente ia fazendo teste AB com eles, porque o ponto é ao vivo. Então a gente ficava em São Paulo falando, olha, ela falou um negócio errado. Aí o cara da Globo notificava o estúdio, olha, muda o discurso dela no ponto. E ela ia mudando o discurso dela em real time. Né? Em 2010, eu montei a estrutura da campanha política da Marina Silva. Marina Silva, que eu trabalhava na Natura, né? O vice-presidente da Natura, um dos donos da Natura, foi o vice-presidente da Marina Silva naquela época. Eu acho que todos esses inputs eu fui pegando, né? Porque no horário justamente político, né? dos debates, ficam as salas pretas com os consumidores finais. Né? E aí, no break, os times que ficam no estúdio, né, no caso da Band, acabam dando via rádio, né, o feedback para os consumidores que estão na sala preta. Vocês entenderam o que a Marina falou? Aí os consumidores, não entendi nada, cara. Tá meio confusa, né? Ela tá passando uma cara de nervosa, acho que ela não tá maquiada direito. E tudo isso era transmitido para o rádio, para o estúdio da Band. Iam lá, maquiavam a Marina, tal, ó Marina, você tem que mudar seu discurso, para de falar a palavra assim. Então, 6 blocos do debate. Então a gente utiliza a mesma técnica no dia a dia da publicidade. Né? A gente fica monitorando tudo que o cara fala no merchan, tirando os merchans gravados, né? Por exemplo, o Autosport, que é um merchan muito acelerado, que a gente foi até case, ele é gravado e ele tem uma recência de impacto de conversão de até 5 dias. Porque o cara é um autolover. O autolover é um cluster que foi identificado pela nossa pesquisa. Então eu só compro mídia para o autolover. Que tipo de mídia que eu compro para o autolover? Só consumidor de impacto. Para o autolover da minha base, o que a gente criou? Uma caixa de produtos automotivos, tipo assinatura. Eu fui lá no Mercado Car, passei o dia inteiro no Mercado Car, vendo o que os caras gostam de passar no carro. Eu voltei com R$250 em produto na minha mão. Carro de chupeta, tal, tudo mais, aquelas melecas que passam pneu, tal, e tudo mais. Aí sentamos com uma empresa, que era a Petbox, que fez a caixinha lá da minha filha, tal, bonitinha, cheia de chupeta, e falei lá para os meninos, eles até participaram do Shark Tank, aqui no Brasil, aquele programa. Falou, olha meu, vocês têm como criar uma caixa de carro de assinatura para mim? Pô, ninguém faz isso. Vamos criar. Aí fomos lá, aceitamos, montamos uma caixa. Então o autolover, quando tem um problema, o guincho não chegou, reclamou no Facebook, a gente manda uma caixa de produto com um monte de produto de carro, cara. O cara fica feliz, tira foto, liga no call center e fala, não, olha, porra, eu não quero essa caixa, vou ser cobrado por isso. Não, é um presente, meu filho. Né? E a gente começa também a criar relações com cada um dos targets que a gente vem trabalhando. Né? A gente definiu 5 tipos de target e a gente trabalha com 3 tipos de target. Né? Você tem o autolover, você tem o público tradicional, que é o público do mercado de seguros, e você tem o público que a gente fala que é o urbano, que é justamente o target digitalizado de apps. É o cara 99, é o cara foods, né? E é o cara que acaba utilizando serviços digitais. Para cada um desses perfis de consumidor, uma campanha diferente, uma peça